Vamos para a parte 2 das metas para 2020. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos para a segunda parte das metas literárias para 2020. Bem, já fiz o vídeo 1 que saiu no início da semana, no domingo saiu o primeiro vídeo falando sobre os 4 primeiros meses, as escolhas de leitura para os 4 primeiros meses do ano. Então, eu escolhi livros de janeiro a abril. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você as minhas escolhas de maio até agosto. Ok? Escolho sempre um livro não cristão e um livro cristão para cada mês. Então vamos lá para as escolhas de maio a agosto de 2020. Para começar, o livro não cristão, o livro de literatura secular que eu vou ler em maio é um clássico. Eu estou dando preferência para a leitura de clássicos e então em maio eu vou ler esse daqui, 1984, do George Orwell, eu acho que é assim que fala o nome dele, Companhia das Letras. Bem, esse é um clássico que eu ainda não li, mas que muitas pessoas falam a respeito dele. É aqui que você vai encontrar a respeito do Big Brother. Big Brother não tem nada a ver com aquele programa execrável da Rede Globo. Na verdade, é daqui que vem o famoso Big Brother. Então, é uma literatura clássica, de distopia, que eu ainda não li. Essa é a minha escolha de literatura não cristã para o mês de maio. Bem, literatura cristã para o mês de maio, eu tenho Os Sermões dos Maricas. Escolhi esse livro aqui do Iago Martins, da série Grande Comissão, A Pregação da Verdade para Homens de Mentira. Olha só, eu já li o primeiro livro dessa série, A Grande Comissão, que é Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Se tornou com certeza um dos melhores livros que eu li nessa área de missiologia. O Iago foi muito bom naquele livro. O segundo livro dessa série é Faça Discípulos ou Morra Tentando. Eu vou dar uma puladinha nele para ler diretamente esse aqui primeiro. O título me chamou mais a atenção e por ele ser um pouco mais fino também. Os Sermões dos Maricas. Essa é a minha escolha de leitura cristã para o mês de maio. Avançando para o mês de junho, literatura não cristã, nós vamos de clássico brasileiro, clássico da literatura nacional, um clássico que talvez seja a minha maior vergonha ainda não ter lido esse livro. Estou falando de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Essa minha edição aqui é da editora Nova Fronteira, do Clube do Livro, a coleção Clube do Livro. E aqui então nós vamos ter a história lá de Bentinho, Capitu. Será que Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Já ouvi tanta resenha desse livro que eu acho que já sei um pouco do que se passa aqui dentro. Mas com certeza preciso ler esse clássico da literatura brasileira. Acredita que eu passei por todo o ensino médio sem precisar ler Machado de Assis e sem precisar ler Dom Casmurro? Absurdo, né? Pois bem, essa é a minha escolha de literatura não cristã para o mês de junho. Literatura cristã para o mês de junho, eu escolhi o livro Teologias Contemporâneas, da editora Vida Nova, organizado pelo Ed L. Miller e pelo Stanley J. Grant, eu acho que é assim que fala o nome. Por que eu escolhi esse livro? Porque esse livro aqui, ele tem a explicação e os pontos positivos e negativos de várias teologias diferentes. Então aqui no índice, por exemplo, nós vamos ter a explicação basicamente de 13 a 14 teologias diferentes, e cada uma dessas teologias é explicada tanto expondo os pontos positivos como os pontos negativos, os pontos que não encontram embasamento bíblico, por exemplo. Então nós temos o primeiro capítulo, por exemplo, De Volta ao Essencial. Nós vamos estudar um pouquinho da teologia de Calbart, ou seja, nós vamos estudar um pouquinho da teologia liberal. No segundo capítulo, Realismo Cristão, de um cara aqui que eu não conheço. Mas aí nós temos lá no terceiro capítulo, Jesus Cristo e a Mitologia, de Rudolf Bultmann. Vai ser explicada essa teologia para nós e apresentado os seus pontos fortes e pontos fracos. Nós temos a teologia de Paul Tillich, de Dietrich Bonhoeffer, que mais aqui que eu conheço? Do Jürgen, acho que é assim que fala o nome, Jürgen Moltmann também. Que mais? Do Wolfgang Pannenberg, Gustavo Gutierrez, que mais?
Esse capítulo 11 é interessantíssimo. Olha só, Teologia da Experiência Feminina, de Rosemary Redford Hutter. Eu acho que é assim que fala o nome. Pois bem, então é um livro que vai apresentar para você as diversas teologias contemporâneas que estão assediando a igreja e o que elas trazem de problema, o que elas vão trazer de problemático, principalmente se você olhar para a Bíblia a respeito dos fundamentos dessas teologias. Então, está aqui um livro que vai te dar um panorama das teologias contemporâneas que estão assediando a igreja nos dias de hoje. E para o mês de julho de 2020, a literatura não cristã escolhida foi um livraço que vai falar de diversos assuntos também, que é o livro 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada, do Benjamin Wilker, da Vid Editorial. Esse é um livro que também vai falar sobre muita coisa, você vai ter um panorama de vários outros livros aqui dentro, como o próprio nome diz, e aqui tem alguns livros interessantíssimos, né? Nós vamos começar com os que não ajudaram em nada. Então nós temos O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, O Discurso sobre o Método, do Descartes, lá em 1637, bem legal esse índice aqui que vai dando o nome da obra, quem escreveu e o ano em que foi escrito. O terceiro livro, Leviatã, do Thomas Hobbes, em 1651. E o quarto livro, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de Jean-Jacques Rousseau, em 1755. E aí, lá no finalzinho, ele ainda faz uma menção desonrosa, A Mística Feminina, de Beth Friedan, em 1963. Esses são os livros que não ajudaram em nada. Mas aí nós temos aqui ainda os livros que estragaram o mundo, que segundo eles são Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e Friedrich Engels, em 1848, Utilitarismo, de John Stuart Mill, em 1863, A Descendência do Homem, de Charles Darwin, em 1871, Além do Bem e do Mal, de Friedrich Nietzsche, em 1886, O Estado e a Revolução, de Vladimir Lenin, em 1917, O Eixo da Civilização, de Margaret Sanger, eu acho que é assim que fala o nome dela, 1922, Minha Luta, de Adolf Hitler, 1925, O Futuro de uma Ilusão, de Sigmund Freud, em 1927, Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa, de Margaret Mead, em 1928, e para finalizar esses 10 livros que estragaram o mundo, o Relatório Kinsey, de Alfred Kinsey, em 1948. Pois bem, esse é um livro que vai demonstrar então por que esses livros estragaram o mundo e por que aqueles outros 5 não ajudaram em nada. Esse é o livro não cristão que vai ser lido no mês de julho, ok? Já para o livro cristão que será lido no mês de julho, nós vamos ler um livro de um autor que me ganhou no ano passado com o livro Você é Aquilo que Ama. Então estou falando de James K. A. Smith e vamos começar então a ler a trilogia dele, a trilogia, né? Liturgias Culturais, volume 1, Desejando o Reino, o culto, cosmovisão e formação cultural. Esse é um livro da trilogia do James K. Smith. Eu já tenho o segundo volume aqui e sei que a Vida Nova agora em 2020 vai lançar o último volume dessa trilogia. O James K. Smith realmente me ganhou com aquele livro Você é Aquilo que Ama. Então eu estou com alta expectativa de ler esse livro aqui. Já ouvi alguns comentários lá no podcast do Bibotalk a respeito desse livro. Tem um pastor lá que vive citando o James K. Smith e essa trilogia cultural. Então é um livro que está assim com altas expectativas. Ele será minha leitura cristã no mês de julho. Muito bem, pessoal, e antes de eu falar da minha última escolha desse vídeo, as escolhas para o mês de agosto, eu preciso falar do nosso sorteio. Você sabe, nós estamos sorteando um livro por semana, quando nós temos vídeo na semana. Pois bem, esse livro aqui será o sorteado dessa semana. Persuasões, Douglas Wilson, Um Sonho da Razão Encontrando a Incredulidade, da editora Monergismo. Esse será o sorteio dessa semana, então. E para você participar, você precisa responder as perguntas dos vídeos da semana. Lembra? Lá no domingo já tem um vídeo, você precisa ver aquele vídeo, responder a pergunta lá, deixar nos comentários a resposta da pergunta. Você precisa responder a esse vídeo aqui, a pergunta que eu já vou fazer aqui para você. E também no sábado, acho que é sábado, sexta ou sábado, eu devo lançar o outro vídeo, que é a última parte dessas metas de leituras, que você também deve responder. Por quê? Porque no final da semana eu escolho um desses 3 vídeos para fazer o sorteio ali pelos comentários. E a pergunta desse vídeo é:
quais foram os livros que você escolheu, quais são as suas metas literárias para 2020, para esses meses que eu estou falando aqui. Estou falando de de maio a agosto. De maio a agosto você tem uma lista aí daquilo que você vai ler, que você pretende ler, mesmo que seja uma lista assim, só daquilo que você pretende, né? Ao invés de você ficar fixo naquilo, olha, eu acho que nesses meses eu vou ler esses livros aqui. Pois bem, deixe lá embaixo a sua resposta nos comentários, que assim você já vai estar participando do sorteio do livro Persuasões, Douglas Wilson, da editora Monergismo. Vamos lá então para os últimos livros desse vídeo aqui, são os livros escolhidos para o mês de agosto. Literatura não cristã para o mês de agosto. Eu escolhi uma leitura bem tranquila aqui. Persépolis, da Marjane Satrapi, da Quadrinhos e Companhia. Eu acho que é um selo da Companhia das Letras, né? Essa é uma HQ, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? É uma HQ. Se não me engano, ele conta a história de uma mulher, de uma menina, né? Que sai ali do Oriente Médio e se muda para os Estados Unidos. Então, ela vai contar a sua história. Eu acho que é essa a história, se não me engano, de algumas resenhas que eu vi. Mas tá aqui, essa é a minha escolha de livros não cristãos para agosto de 2020, Persépolis. E para agosto de 2020, a minha literatura cristã, eu vou de D.A. Carson, A Intolerância da Tolerância. A crise da tolerância que, redefinida, se tornou repressiva, perigosa e intelectualmente debilitante. Editora Cultura Cristã. Essa é a minha escolha de livro cristão para agosto de 2020. E esses livros que eu mostrei, então vamos de junho a agosto. No final da semana eu lanço o último vídeo falando das minhas escolhas de setembro até dezembro, ok? Não esqueça de deixar o seu joinha, fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.